Meu rei e rainha Melquisedeque Lisbete, saúdo a vocês com grande temor e com muito respeito, pois são meu único Deus, meu grande amor, minha magnificência, minha grandeza, minha essência, minha razão de ser. Vocês são a razão pela qual existo e para a qual existo, e sem vocês não me interessa mais nada. Graças por permitir-me agradecer-lhes, fazendo a sua vontade sagrada. Pais soberanos, escrevo estas palavras de amor e de grande verdade que vocês puseram em meu coração com toda a pureza e as envio com muito respeito, para que, se for da sua vontade, sejam compartilhadas como mostra do grande amor e paciência que vocês têm para suportar a insensatez que alguns irmãos conservam em seus corações. Pois sabemos que a sua infinita misericórdia é para introduzir-nos em seu bom caminho, e assim todos nós alcancemos a sua santidade, sendo santos e sem defeito em sua presença para sempre. O Eunuco do Espírito, parte 2. Recordemos as sábias palavras da nossa rainha. Em espírito, somos a circuncisão, porque circuncidamos ao corpo pecaminoso carnal. Isto é para que possam entender bem e não se deixem enganar por pessoas que pensam que sabem o que significa a incircuncisão. Se está vivendo conforme os desejos enganosos de tua carne, é incircunciso de coração. Nossa mãe já havia nos explicado clara e enfaticamente que ter um cônjuge neste reino de nenhuma forma é para satisfazer aos desejos da carne. E hoje, novamente, por seu grande amor e misericórdia, nos recorda quão perigoso é vivermos como simples mortais. Portanto, não há mais desculpa. Não falemos que isso nunca foi dito. Ser eunuco espiritual é ter o dom do domínio próprio, que somente é dado por Deus aos homens que desejam fazer a sua sagrada vontade. Mas os que desejam viver em concupiscência não querem adquirir e rechaçam esse dom de Deus. Os filhos desobedientes não podem entender como é possível conviver como casal sem ter relações do tipo sexual. Por isso, tudo está escrito como amostra profética para o tempo do cumprimento. Vejamos como os filhos desobedientes não veem sentido em uma relação de cônjuges sem que estes tenham relações sexuais. Escrito está em Mateus 19:10. Disseram seus discípulos: se esta é a condição entre o homem e a sua mulher, não convém se casar. Isto é dito pelos discípulos que escutam ao ensinamento de Cristo Lisbete, mas não seguem o mandado. Os que não gostam da ordem de cabeça e corpo fingem dizendo que não entendem bem. Pensam que ter um cônjuge é para viver em lascívia. E se o seu cônjuge não concorda com as suas paixões humilhantes, brigam porque não pensam que devem abster-se disso. Alguns até desejam separar-se de seu cônjuge e ter um novo, conforme a carne, para darem-se em casamento com os seus perversos desejos, ou buscam uma relação oculta com outra pessoa. Por isso, nossa Santa Mãe nos persuade assim. Mateus 19, 11 e 12. Então Cristo Lisbete disse-lhes: nem todos são capazes de receber isto, senão aqueles aos quais é dado. E aos quais é dado são aqueles que de coração limpo e puro querem, fazem e vivem isso. Este dom é um presente de Deus Melquisedeque Lisbete para os que amam a verdade e toda a sua essência, por serem filhos obedientes. Porque Deus Melquisedeque Lisbete não nos deu espírito de covardia para entregar-nos aos desejos enganosos da mente carnal? Não. Deram-nos espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe espiritual, Cristo Lisbete. Isto significa que há eunucos que desde o princípio, com a nossa mãe, entenderam a mudança de dispensação e que antes de entrar pela porta estreita, tinham que tirar a roupa velha ou da passada maneira de viver. Como diz em Efésios 4, do 22 ao 24.
Despojai-vos do velho homem, que está viciado conforme aos desejos enganosos, e renovai-vos no espírito de vossa mente. E vesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Ou seja, quiseram, portanto se dispuseram a imitar a Deus Melquisedeque Lisbete, e a ser feitos à sua imagem e semelhança desde que nasceram. Continuemos lendo o versículo 12 de Mateus. E há eunucos, que são feitos eunucos pelos homens. Esses são os que estão decepcionados com as pessoas? Sentem que foram abusados ou que foram usados para uma só coisa? Porque quando a outra pessoa consegue isso, o tratamento já não é o mesmo. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Isto é, acabam entendendo a importância de viver conforme a ordem de Deus, Melquisedeque Lisbete, e se corrigem para não acabarem onde terminam todos os mortais que não conhecem a Deus e que vivem como seres vazios e desordenados. Aquele que seja capaz de receber isto, que o receba. Pois a capacidade de receber as lindas coisas do Espírito provém somente do Espírito. Por isso Deus nos dá o querer e o fazer, ao apresentar-nos a sua palavra viva e eficaz em Cristo Lisbete, para que sejamos como ela. O querer é escutá-la, e o fazer é obedecê-la. A maneira estabelecida por Deus para procriar foi convertida pelos homens em algo impuro, em lascívia. Vejamos o que significa. Lascívia: desejo ou atividade sexual exagerada. De ter desejos e relações sexuais é de onde homens e mulheres fazem todo tipo de desordens. Nas chamadas igrejas, os pedófilos, os abusadores sexuais, a pornografia, o tráfico de crianças e mulheres, a prostituição e todo tipo de aberrações. Mostrando que em suas mentes há transtornos, porque aquele que governa neles é o diabo, aquele que antes tinha o império da morte em nós. Esse é o que desvia o homem das coisas puras criadas por Deus. Mas ao viver na santidade de Deus, o diabo perde todo o seu domínio, já não tem poder em nós. Não se deixem enganar pela serpente antiga. Falem com esse desejo enganoso e digam a ele, com amor: meu corpo não te pertence, pois já não tem poder sobre mim, e não vou obedecer a nenhum pensamento corrupto, nem tampouco vou ser instrumento de maldição para, por exemplo, tentar ao meu cônjuge. Você e eu, irmão precioso, temos somente uma única opção, e é viver em santidade para poder viver eternamente. Escutemos as sábias palavras de nossa amada Mãe. Tudo isso são os pensamentos maus e perversos que se levantam em sua mente para te destruir, porque são muitas as forças da mente terrenal. E só eu posso te ensinar a vencê-las com o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Se verdadeiramente respeita ao Deus vivo, os quais mostraram estar vivos e ser muito poderosos, então você não se atreveria a confiar, nem dar atenção a estes pensamentos maus, porque sua reverência é a Deus e sabe quão zelosos somos em cuidar de você. Amém, aleluia aos nossos pais Melquisedeque Lisbete, pois agora somos feitos por eles e para eles eternamente. Ser eunuco do Espírito é ser um filho de Deus, e não um filho da carne? Não confundamos as coisas. Deus é Espírito, e eles são puros em tudo. Tudo o que tem que fazer é ver o fruto que produz a nossa Mãe Cristo Lisbete, e verá a Deus Pai em toda a sua santidade. Nós, os que somos criados por Deus Melquisedeque Lisbete como filhos da ressurreição, somos obedientes em sacrificar o nosso corpo com todos os seus desejos e paixões enganosas. Nosso deleite é viver a cruz, como nossa mãe nos disse.
Toma a tua cruz e me segue, e serás digno de mim. Ou seja, dignos de ser iguais a ela, pois sabemos que é a transição da morte à vida. E é a única forma que Deus Melquisedeque Lisbete estabeleceu para dar-nos o borrão e conta nova. Um homem criado segundo o único e verdadeiro Deus entende perfeitamente que para nascer de novo é necessário morrer à sua condição humana, e o seu grande anelo e seu desejo ferventes são servir ao nosso Deus com toda a sinceridade e humildade, com paciência e com a certeza de que está fazendo o correto. No coração de um ser que está sendo transformado, não há engano. Não há mentira diante de Deus. No coração de um eunuco, somente está a agradar a Deus com toda a pureza. Amado irmão e irmã, atenda a este chamado. É para salvar-te do engano, de tua confusão, de tua maldição. Não pense nem por um segundo que pode ser mais inteligente que Deus. Não creia em pensamentos que te dizem, depois me arrependo de verdade. E com esse engano em tua mente, seguir buscando formas de satisfazer aos teus maus desejos. Você acha que Deus são tontos? Você acha que a misericórdia de Deus é para ser recebida quando te der vontade? E qual é a misericórdia de Deus? Que você, semeando para corrupção e morte, ainda conserve a vida. De quanto maior castigo pensais que merecerá aquele que pisar a esposa de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, com o qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito da graça? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pois onde houve remissão dos pecados da passada maneira de pensar e viver, não há mais oferta por isto. E mais uma vez, volta a ficar exposto à morte. Nós, os que amamos a Deus, demonstramos com ações e pelejamos a boa batalha da fé. Não soltamos o galardão por nada. Sempre está em nossa boca e em nossas ações. Todos nós queremos a vida eterna, mas há uma grande diferença entre os que vivem para agradar a Deus e os que vivem para agradar a sua carne. Pois nós, os que desejamos agradar a Deus, queremos fazer tudo com excelência. Nosso trabalho é fazer o correto e queremos a vida eterna, porque o nosso objetivo, realmente, não é alcançar somente a vida eterna, senão que nosso grande objetivo é, na verdade, agradar aos nossos pais espirituais, amando-os como eles nos amam, com amor verdadeiro, e, consequentemente, temos a vida eterna. Nós não pensamos em ter a vida eterna para satisfazer os desejos da carne. Mas os que pensam que a vida eterna é algo separado de honrar a Deus Melquisedeque Lisbete, jamais herdarão a vida eterna. Muda a tua forma de pensar e agir, e verás como Deus Melquisedeque Lisbete te concedem o domínio próprio, e assim não terás que sofrer o choro e o ranger de dentes. Reflita e alegre-se dizendo: se Deus é por nós, quem contra nós? Em todas as coisas somos mais que vencedores através daquela que nos ama. Pelo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem alguma coisa criada, poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Lisbete Nossa Senhora. Claro, porque somente obedecemos à voz sublime da Espírito Santa e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo Lisbete. A lascívia é um ato imundo, e quem comete o erro de transgredir a lei de Deus não afasta de si mesmo a sua condenação de morte. O desejo de ter relações sexuais é o mais forte inimigo e Deus alheio para se vencer, e nossa Mãe Cristo Lisbete foi a primeira a vencê-lo.
desde antes da fundação do mundo espiritual. Por isso ela nos diz, com toda a autoridade: digo a vocês tudo isso para que encontrem paz em sua união comigo. No mundo da mente terrenal, tereis aflições, porque são muitos os pensamentos que vêm à mente do homem, e sem mim não sabem como distingui-los para fazer o que é correto, bom e agradável diante de Deus. Mas confiai em mim, eu venci a esse mundo. E deixem-me dizer a vocês, é fácil e leve e sei que podem conseguir. Que lindo é conhecer-te, meu Deus Melquisedeque Lisbete. Vocês estabeleceram a sua perfeita lei para salvar-nos. Por esta razão, nos preceitos de Deus, não se contempla a opção de consentir pensamentos nem ações impuras de nenhum tipo. Pois somente pensar e consentir a esse pensamento é desonrar entre si aos seus próprios corpos. Pois tendo conhecido a Deus, não lhes glorificam como a Deus, nem agradecem a eles, senão que se envaidecem em seus raciocínios, e seu nécio coração é entenebrecido. Estas pessoas mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, pois em seu coração não aprovam levar em conta a Deus. Por isso Deus os entregou uma mente reprovada para fazer coisas que não convêm. Estão cheios de toda a injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidades. São murmuradores, difamadores, odiadores de Deus, injuriosos, soberbos, altivos, inventores do mal, desobedientes aos pais espirituais, nécios, desleais, sem afeto natural, implacáveis, sem misericórdia. Estas pessoas, tendo entendido o juízo de Deus, não se interessam em fazer a vontade de Deus, pois suas práticas são imundas, e por tais coisas, sua colheita é de morte. Não só as fazem, como também se agradam das pessoas que as praticam. Estes desfrutam do engano e procuram seduzir aos seus parceiros, ou buscam satisfazer a si mesmos com estranhos, mesmo sabendo que estão desobedecendo às ordens de Deus. Juram em seu coração entenebrecido que são filhos de Deus e não querem se corrigir de sua maldade. Esquecem o dito em Gálatas 6:8. Porque aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou você pensa que não pode viver sem satisfazer a esse desejo enganoso de ter relações sexuais porque morrerá sem tê-las? Entendam que somos a criação de Deus e não podemos semear para a vida e para a morte no mesmo terreno. Nesse terreno limpo e puro que nos deram os nossos pais, somente podemos semear para a vida. O reino de Deus é perfeito e somente deve viver para satisfazer o Espírito Santo, e não aos desejos enganosos, porque é por isso que nenhum homem foi capaz de vencer a morte até agora. E quando estes homens e mulheres desobedientes são descobertos, reagem com ira, pois Satanás, quando é descoberto, se ira e se enche de fúria contra os que o iluminaram. Mas os que amam a verdade se arrependem de seu pecado e se entregam a Deus, para que sejam revestidos de sua santidade, cheios do Espírito de vida. Amar a Deus, Melquisedeque Lisbete, é um mandamento não imposto. É um mandamento para ser cumprido em livre submissão. Mas o mandamento da lei do pecado e da morte está em pé com grande fúria, pois Satanás apresenta pensamentos acompanhados de um forte desejo em teu corpo, tentando te obrigar a obedecer e a cair em desobediência, negando a Deus. Mas nós, os que sabemos identificar bem estas coisas, imediatamente o submetemos em amor,
e o ensinamos como se honra com a nossa mente e com o nosso corpo, a rainha que está com o rei em nossa mente. Pois Cristo Lisbete entrou em nossas vidas para limpar-nos, purificar-nos, ordenar-nos e permitir que desfrutemos de toda a sua sabedoria. Assim, hoje podemos desfrutar de seu formoso juízo, pois neste dia eterno se cumpre o juízo de Deus. Por isso, nossa mãe águia passeia pelo ninho e nos obriga a deixar para trás os velhos costumes, nos ensina a voar e a caminhar sobre as águas, para viver a santidade que foi criada para nós, as primícias, que sabemos que seremos aperfeiçoados por termos alcançado a santidade de Deus, Melquisedeque Lisbete. Pois só um santo anjo de Deus é considerado como digno, por Deus, para ser feito perfeito, assim como eles são perfeitos. E nesta etapa da transformação, ensina-nos a conhecer detalhadamente quem é Deus Melquisedeque Lisbete, para que sempre atuemos como eles por toda a eternidade. Aleluia, amém. Nosso consolo é entender a lei da Espírito Santa, para obedecer às suas ordens, que nos trazem inteira confiança e nos levam a regozijar-nos cumprindo os seus formosos mandamentos. Se você quer ter intimidade, tenha-a com o Espírito e encha-se de seu conhecimento. Ensine a alma a escutar a voz de Nossa Senhora Cristo Lisbete e eduque-a, levando-a a obedecer às suas ordens. Chame nossos pais em oração e diga-lhes com coração arrependido e com total humildade que te concedam o dom do arrependimento verdadeiro, que te ensinem a viver no espírito de santidade, que te permitam reter as suas sãs palavras, pois teu desejo é obedecê-los sem margem de erro, e eles colocarão à prova o teu bom desejo e te farão fogo consumidor, vida que purifica e santifica a tua alma, para que veja o invisível de Deus claramente visível e se deleite em sua lei e em sua justiça. Recordemos sempre que é vital viver na ordem de Melquisedeque Lisbete com toda a pureza. É necessário ajudar-nos ou ensinar-nos mutuamente a viver como um santo anjo. É necessário levar-nos a viver no Espírito, isto é, devemos aprender a abraçar-nos no Espírito, a beijar-nos no Espírito, a segurarmos as mãos no Espírito. Estas ações para nós são muito diferentes das que normalmente vemos que fazem os simples mortais, pois eles desejam ou têm contato com os seus cônjuges, motivados por fins meramente carnais, e suas emoções ou sentimentos são carnais. Por isso é obrigatório morrer a tudo o que vá contra a vontade dos nossos pais Melquisedeque Lisbete, pois agora somos seres espirituais e os nossos corpos fazem parte do templo onde habita Deus Melquisedeque Lisbete. É muito importante estar na unidade do Espírito para poder reinar sobre a totalidade em nossas mentes. Mas se um quer uma coisa e o outro quer outra diferente, então essa situação traz controvérsia, e a única coisa que causa é dar honra a Satanás, pois o viver em conflito é parte do império de morte, e isso não é viver em vitória. A vitória se vive todos os dias, fazendo o bem e não o mal, e cada dia que passa é um dia de triunfo para o espírito. É ir de Lisbete em Lisbete ao galardão. Mas para os que vivem em conflito, é um dia perdido, e vão de Satanás em Satanás, apressando a morte de seus corpos físicos. E não é isso que queremos. Toda honra e louvor sejam para nosso rei e rainha Melquisedeque Lisbete, reis de glória e grande exaltação. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Quão agradecidas são as cartas abertas de Melquisedeque Lisbete,
Somos obras agradáveis e perfeitas de suas mãos. E estamos eternamente agradecidos à nossa mãe Cristo Lisbete por dar-nos a vida eterna, apresentando-nos e dando-nos a conhecer nosso Pai, o Rei Todo-Poderoso Melquisedeque. E por isso dizemos, eles nos formaram para que permitamos que a paz de Cristo Lisbete governe sempre nossa maneira de pensar, pois Cristo Lisbete nos chamou para formar um só corpo, para que haja paz, e agradeçamos a Deus Melquisedeque Lisbete sempre. Amém. Aleluia. Abençoada família da fé, amados irmãos nas nações, damos graças a nossos pais e Deus, o grande eu sou, Melquisedeque Lisbete, pelo enorme privilégio de sermos suas primícias, que nos tiveram por dignos de estar em seu maravilhoso e poderoso reino. Nós aprendemos da mão de Deus, através de seus manás que descem do céu, para ensinar-nos como vencer a morte. E agora, ao morrer crucificados em sacrifício vivo e santo, juntamente a Cristo Lisbete, fomos ressuscitados dentre os mortos. Amém. Aleluia. Sigam desfrutando da eternidade em paz, gozo e temor reverente. Para nosso poderoso Deus, Melquisedeque Lisbete, nos despedimos por agora. Até nossa próxima festa. Amém. Aleluia.